Hoje vivemos dias alarmantes. Pessoas que nos insultam, saqueiam, destroem nossas propriedades e nos ameaçam com todo tipo de depredações sem nenhuma segurança. Seremos inevitavelmente destruídos pela política ideológica implantada pelas autoridades que governam este país. Não faltam utopistas que, a pretexto de progresso e em nome da humanidade, propagam semelhante ideia, travestida de roupagem tal que oculta a perversão de todos os princípios de consciência, equidade e justiça. Segundo eles, deve fazer-se feliz um povo pela força, como se a dita força fosse a mesma coisa para todos e não variável com a implantação da obrigação e o dever constitucional da educação, saúde e segurança. Não se importam com as preocupações e a maneira de sentir das pessoas. Basta que se queira impor ao povo pensamentos e ações autoritárias, para que se coloque em prática a execução de um plano, programa ou projeto articulando diferenças sociais, obrigando o povo a proceder contra seus sentimentos, ideias e ideais diametralmente opostos aos instintos projetados para dignificar uma nação ordeira, inserida no Estado democrático de direito. A força de consciência e inteligência permite-nos satisfazer as necessidades de uma vida salutar, por meio de educação continuada e gradual. O dever da nação desenvolvida não é alterar a organização fundamental e forçar o povo a seguir suas leis autoritárias, porque fatalmente criarão a anarquia e não a reforma, a licenciosidade e não a liberdade, a guerra civil e não a paz, o obscurantismo e não o progresso. Para conscientizar esta nação, só existe um meio: a proclamação da verdade, formada por uma instituição irresistível com um propósito que honre o compromisso livremente de exercer com coragem o comando desse país. E como dever do Estado, manter definitivamente a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, protegendo a nação e o povo. Este, sim, se considera o caminho ideal para se atingir a meta desejada, a paz e a ordem e progresso, muito bem definidos na bandeira brasileira. Orgulho da pátria. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente advogado chamado Dr. Davi Figueiredo de Oliveira. Marcos Davi Figueiredo de Oliveira. Eu omiti o primeiro nome porque preferi colocar depois, porque ele é conhecido como Figueiredo de Oliveira. É um excelente advogado e vocês terão a oportunidade de apreciar isso durante a nossa conversa. E, para que você tenha mais ou menos uma ideia de quem se trata, ele foi o primeiro aluno da história das Faculdades Metropolitanas Unidas a ingressar com mandado de segurança coletivo contra a faculdade em face do aumento abusivo das mensalidades escolares, representando todo o corpo discente, obtendo até então uma liminar inédita na Justiça Federal de São Paulo. Bem, ele é um advogado, eu posso garantir a você, e isso no bom sentido, não é? Ele é um advogado polêmico. Ele não tem, dono de uma escrita excelente,
dono de uma cultura excelente, ele não tem medo de enfrentar, não é, quem quer que seja. Ele trabalha para o jurisdicionado, para a sociedade, para aquele que o contrata. E trabalha com uma intelectualidade fora do comum. As postulações deste grande advogado, Marcos Davi, elas são dignas de, até eu vou exagerar um pouco, viu, Marcos, de estar diante de um Guinness, não é? Porque ele é um excelente advogado. Como vai, doutor Marcos Davi, tudo bem? Desembargador Laércio, é uma satisfação muito grande estar no seu programa, em aceitar o seu convite. Agradeço as suas gentis palavras em relação à minha carreira profissional. Ainda tenho muito o que aprender, Excelência, e estou aqui para dirimir algumas dúvidas que Vossa Excelência tem nessa apresentação sobre a querela nullitatis, ação declaratória de nulidade de ato judicial. E agradeço muito pelo seu convite, acho que é uma matéria complexa, é uma matéria não muito conhecida, né, pela maioria dos advogados que contende no seu dia a dia. Nós temos um espectador interessado, não é, nas informações que prestamos, não é, quer do Poder Judiciário, quer do Ministério Público, quer ainda da instituição da nobre classe dos advogados. E naturalmente, eles vão ficar até surpresos com a matéria que nós colocamos aqui em evidência. Por exemplo, erro inexcusável. O que é isto? O que significa isto? E o doutor Marcos Davi vai explicar direitinho toda essa matéria que, às vezes, a gente pensa que é um bicho de sete cabeças, mas não é. É uma coisa simples. O nome é um pouco complicado. Então, eu já fiz a pergunta. O que é erro inexcusável? Toda pessoa, desembargador, tem direito à tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional, ela impõe quesitos de forma rígida, não flexível. Né? E esses quesitos quais são? Né? É necessário que a tutela jurisdicional observe o devido processo legal. Ou seja, a decisão ela deve expor um raciocínio lógico-jurídico. Ela deve estar embasada com as provas que estão nos autos. Né? Porque impressões anímicas não têm materialização nos autos. E o erro inexcusável é uma decisão judicial que não encontra amparo no comando normativo da lei, não encontra amparo na doutrina, não encontra amparo na jurisprudência, tampouco nas provas existentes nos autos. Razão pela qual não existe um raciocínio lógico jurídico. Isso é o erro inexcusável, é uma expressão da doutrina italiana. E quando ocorre isso, não há recurso previsto no ordenamento jurídico vigente. Os recursos processuais no ordenamento jurídico está atrelado à existência da tutela jurisdicional. E o erro inexcusável configura a inexistência da tutela jurisdicional. Por isso que eu entendo, né, salvo o melhor juízo, Excelência, que toda decisão, seja ela colegiada ou monocrática, ou de primeiro grau, que contenha um erro inexcusável, ela pode ser corrigida, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho uma posição diametralmente oposta, né, a alguns juristas que defendem posições diametralmente opostas com relação a isso. Por quê? Porque o Estado abarcou para si a realização da justiça. Quando não há tutela jurisdicional, o Estado não cumpriu com seu dever constitucional de prestar assistência jurídica ao cidadão comum, porque essa assistência jurídica ela vem através de uma decisão judicial, e essa decisão ela existe uma forma rígida, ou seja, devem ser observados questões de índole formal e material para a existência dessa tutela. Se essa tutela não observou isso, ela não existe. Então o Estado não cumpriu com o seu papel. Se o Estado não cumpriu com o seu papel através do Poder Judiciário, os órgãos de classe da magistratura podem corrigi-los. Eu vou citar um exemplo de um erro inexcusável na prestação jurisdicional. Alguns anos atrás, quando era a ministra Helena Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça,
Se discutiu muito uma decisão que ela deu, que ela anulou uma decisão do Tribunal do Pará, que mandava pagar 2 bilhões e 500 milhões de reais para uma pessoa física, né, ciente que haviam extratos bancários comprovadamente falsos. E isso a juíza de primeiro grau do Pará confirmou essa decisão, a desembargadora. Para se ingressar com recurso especial, o Banco do Brasil deve ter inúmeros percalços nesse sentido, como eu vou explicar isso posteriormente, e levou-se ao Conselho Nacional de Justiça e a ministra Eliana Calmon cassou essa decisão. E cassou por quê? Porque não havia tutela jurisdicional. Eu fui um dos defensores ferrenhos da Eliana Calmon, porque, Excelência, como eu estudei profundamente atividade jurisdicional, isso infelizmente não é dado, não é apregoado na nossa escola, na faculdade, nenhuma disciplina, nem a USP, nem a PUC, ela leciona ou tem uma disciplina que esclareça ao corpo discente qual é, né, o limite do juiz no exercício da função jurisdicional. Não há uma cadeira nesse sentido. Isso, no meu entendimento, é uma falta grave das instituições de ensino, porque se vende a ideia de que, em nome do livre convencimento motivado do juiz, lhe dá um mandato em branco para julgar a lide. E nenhum juiz... Mas você não acredita nesse livre convencimento do juiz para julgar uma lide? Não, o livre convencimento ele deve ser fundamentado. Essa fundamentação... A motivação, ela deve existir. Mas essa modificação não é uma modificação... A motivação não é uma motivação qualquer. É uma motivação jurídica, observando o corretismo processual, que estabelece os critérios para a existência da tutela jurisdicional, da sentença, os critérios para a existência da sentença, que é a tutela jurisdicional. Se esses critérios não são observados, não existe tutela. Então, e se não existe tutela, não há recurso. Alguns nesse caso da ministra Eliana, defendiam a hipótese que ela usurpou, né, a função jurisdicional. Negativo, ela não usurpou a função jurisdicional, porque não havia tutela. Ou seja, havia um rótulo sentença, mas estrito senso o que estava ali não era uma sentença. Era uma afronta ao ordenamento jurídico vigente. E o próprio artigo 125, inciso 3º do Código de Processo Civil é claro ao mencionar que é dever de ofício reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Ora, como é que você vai legitimar um pagamento, né, com base em extratos bancários comprovadamente falsos? E eu chamo isso de tutela jurisdicional? Não, isso não é tutela jurisdicional. Mas houve uma perícia... Se trata de erro inexcusável por uma razão simples. Doutor não foi observado o comando normativo da lei, as provas que estão nos autos. Porque o que ocorre? Não, mas para que o telespectador entenda, houve uma perícia em relação a esses documentos? Com certeza, houve uma perícia. Então o que acontece? O juiz, né, esse livre, o que se apregou nas universidades, o livre convencimento motivado, não é uma motivação qualquer. Essa motivação é definida pelo artigo, salvo o melhor juízo, o artigo 24.8 do Código de Ética da Magistratura, que diz o seguinte: toda decisão deve possuir um raciocínio lógico jurídico. Ora, a tutela, ela só existe se houver um raciocínio lógico jurídico. Se não existe um raciocínio lógico jurídico, não existe a tutela, não existe a sentença. Não existe a sentença. O cidadão comum está acéfalo, ou seja, ele não tem justiça, não há justiça. Então, no meu entendimento, a ministra agiu de forma absolutamente correta. Né? Ela deveria fazer isso mesmo, porque o órgão, o Conselho Nacional, existe para colocar o processo no trilho, para fazer com que o cidadão comum tenha a prestação jurisdicional. Se não existe, essas decisões devem sim ser reformadas pelo Conselho Nacional de Justiça, com abertura incontinente de processo disciplinar contra o magistrado, porque ele não observou o dever jurídico dele. Mas houve um processo administrativo contra o magistrado? Nesse caso? Posteriormente houve. Pelo que eu fui informado, eu não acompanhei o caso, acompanhei pelos jornais, né?
Só quando entrei em contato com a assessoria da ministra, eu me inteirei do assunto, que foi me passado por um dos assessores dela, e me prontifiquei a ajudá-la na sua defesa, porque houve um ajuizamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo, se não me falha a memória, exatamente contra a posição da ministra Helena Calmon nesse sentido. E ela está absolutamente correta. Não é? Por quê? Exatamente em função do erro inexcusável. Desembargador, deixa eu lhe colocar uma questão que eu acredito que vai esclarecer aos nossos ouvintes aqui. O Brasil hoje, né, se fizesse essa indagação aos advogados, aos juristas, aqueles que agem com ética e com dignidade, existe justiça no Brasil? Eu, com 25 anos de advocacia, porque eu comecei a advogar no primeiro ano da faculdade, eu era autodidata, eu digo que não existe. Nós estamos vivendo uma situação como a Itália viveu na década de 80, onde havia o envolvimento do judiciário com a máfia italiana, onde as decisões eram ilícitas, as sentenças eram ilícitas. E o primeiro-ministro, naquela ocasião, tão preocupado com a situação, né, dos cidadãos italianos, né, convocou uma equipe de jurisconsultos e deu uma atribuição a eles. Eu gostaria que vocês elaborassem uma lei que imputasse a responsabilidade civil do magistrado quando proferisse uma sentença ilícita. E o que é uma sentença ilícita? Em função do livre convencimento motivado do juiz. Existe uma linha tênue, eu concordo plenamente com isso. Era uma missão quase impossível aos jurisconsultos italianos. Mas eles resolveram isso nessa expressão, erro inexcusável. Ou seja, o juiz, ele profere uma decisão que não tem amparo no comando normativo da lei. Aqui, entre nós, a lei que não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, viola o comando normativo da lei. Não espelha a realidade fática processual, ou seja, as provas apontam para uma conclusão lógica jurídica, não é observado. A decisão não encontra amparo na doutrina, não encontra amparo na melhor jurisprudência nesse sentido. Isso é o erro inexcusável. E aí surgiu a lei... Mas essas sentenças acontecem comumente, ou seja, sempre? Porque eu preciso informar o telespectador sobre isso. Olha, durante muitos anos, eu tenho advogado para advogados, doutor Laércio. Vossa Excelência sabe disso. Eu sei. Vários advogados me procuram porque a grande maioria dos advogados, sobretudo aqueles mais simples, né, que lutam para fazer justiça, né, pega a causa do seu cliente, analisa a situação fática, o direito do cliente, vão atrás das provas, né, e ingressam com ação cabível. Geralmente, e pedem uma tutela nesse sentido, uma tutela antecipada. Em 5 linhas, o juiz decide sem ter um relatório, ainda que sucinto, e sem ter um raciocínio lógico. O advogado, que não está preparado para situações como essa, ele começa a entrar com os recursos cabíveis. E cada recurso desse, a decisão é a mesma. Não é? O direito do cliente dele não é atendido. Chega num ponto crucial em que há bloqueios, né, de bens indevidos por decisões manifestamente nulas, ilícitas, né, e eles não sabem o que fazer. Eu vou citar um caso, sem dar nome aos bois, em função da nossa profissão, que a gente tem um código de ética, que nós não podemos denominar quem são os clientes, mas eu fui procurado, certa ocasião, né, por um advogado, até por um desembargador, né, em que um juiz, né, numa execução manifestamente nula, né, ele tinha deixado de apreciar 7 petições desse advogado, né, que apontava 7 nulidades absolutas nessas petições, ele se omitia reiteradamente e bloqueou 22 milhões de reais da conta corrente do cliente numa execução manifestamente nula. E essa decisão acarretou a advogada do cliente um derrame facial. Ela foi ser atendida num pronto-socorro porque ela estava com hematoma. Eu cheguei a ver essa advogada, né, porque foi bloqueado. Ela não sabia como explicar ao presidente da companhia que ela, como advogada,
agiu de maneira correta, de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Ela pedia a liberação dessa quantia. Dessa quantia de 22 milhões de reais, onde houve um bloqueio indevido dessa quantia, né? E nessa situação, quando eu me deparei com uma situação como essa, eu pedi ao desembargador que me trouxesse uma cópia do processo para que eu pudesse analisar se o juiz estava agindo de má fé ou não. Me diga uma coisa, doutor Marcos, é um desembargador da ativa ou um desembargador aposentado? Era um desembargador aposentado. Ah, bom. Que me procurou, como eu sou especialista em atividade jurisdicional, ele queria a minha opinião sobre esse tema. Ao analisar o processo, eu verifiquei que, de fato, né, se tratava de uma decisão ilícita, não decisão ilegal. Exatamente, havia um erro inexcusável, né, a decisão dele. E o erro inexcusável denota a má-fé do magistrado. Por quê? É importante que o nosso ouvinte saiba que o juiz é um profissional concursado com quesitos específicos para o exercício da atividade judicante, expresso por Moacir Amaral Santos como iuria no vit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, porque ele é um profissional concursado, um especialista técnico. Então, o erro inexcusável é inconcebível na atividade judicial de qualquer magistrado, né? Porque o dever jurídico que ele tem básico, né, é inerente à função dele. É como, vou dar um exemplo, é como se um médico, né, se especializou em cirurgia, não soubesse abrir o paciente. É claro que ele aprendeu a técnica para da anatomia, né? Anatomia para abrir o paciente. Fazendo essa analogia, da mesma forma, a atividade judicial pressupõe que o juiz conheça o seu dever jurídico básico. Se ele atropela esse dever jurídico, ele incorre em erro inexcusável. Porque não se trata apenas de uma opinião, não se trata de um erro injudicando, por exemplo. O erro injudicando é um erro de direito, né, ou um erro improcedendo, né, o erro de procedimento, de processo. Isso ocorre e para isso existem os recursos, né, processuais cabíveis. Agora, o erro inexcusável não. Ou seja, não há justificativa legal para aquele ato. No erro injudicando existe uma justificativa, ainda que equivocada. No erro improcedendo pode haver uma decisão equivocada. Um erro de procedimento que ele é sanável, ele pode ser sanado, né? Ele pode ser sanável, exatamente. Uhum. Porque o que ocorre, né? Nos erros de procedimento, a configuração da má-fé do magistrado, existe o dolo específico. Muito se questionou sobre isso na atividade judicial. O que é o dolo específico? Como é que numa sentença você pode detectar que um juiz agiu dolosamente só com a sentença? É bastante simples, né? O dolo específico, o que é? É a vontade consciente, deliberada e reiterada em violar um dever jurídico. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um réu não tenha sido citado. Você não foi citado, você requer a nulidade da execução e você adverte. O juiz fala, olha, o réu não foi citado, não pode haver penhora porque o réu não foi citado. Você adverte através de uma postulação. Uma postulação, você faz um requerimento e diz para o juiz mantém aquela decisão, mesmo ciente que o réu não foi citado. Você novamente o adverte, impondo a responsabilidade dele subjetiva, né, com base em quê? Com base no artigo 41 da LOMAN. Poucos se apercebem disso, desembargador. Na Lei Orgânica da Magistratura. Na Lei Orgânica da Magistratura. Porque na Lei Orgânica da Magistratura, o artigo 41, ele diz claramente, o juiz não pode ser responsabilizado pelas decisões que vier a proferir, exceto, todo mundo esquece desse vocábulo, exceto em ato de impropriedade. E o que é o ato de impropriedade? É o erro inexcusável. Muito bem, então você vai prosseguir com essa matéria porque está interessantíssima, tenho certeza que chama a atenção do telespectador, porque eu preciso agora me dirigir a um intervalo.
Então, eu vou fazer a minha obrigação e depois, então, nós continuamos no segundo bloco. Perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos.